Você se lembra do filme O Talentoso Ripley? Aquele suspense chique com Matt Damon mais pálido que planilha da Receita, fazendo de tudo para continuar levando uma vida de luxo na Itália. Ele falsifica documentos, assume a identidade dos outros, mente descaradamente e vai até as últimas consequências. Tipo matar gente, esconder corpos, manipular investigações, só para manter o estilo Dolce Vita com roupão de seda e jazz de fundo. Pois é, a diferença é que aquilo era ficção. Já o Brasil? O Brasil resolveu fazer um remake. Só que com um orçamento de novela da Record e um Ripley de quinta categoria. Burro estabanado e que em vez de enganar as autoridades italianas, é uma autoridade brasileira. Sim, meus amigos, falsificaram a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e não foi um estagiário do Detran. Segundo os advogados, quem adulterou o sistema era parente de uma autoridade tupiniquim. Mas nosso Ripley tropical deu azar. Quem descobriu a fraude não foi um detetive qualquer. Foi simplesmente Donald Trump. Parece que o golpista da vez não é o que você pensa. E identidade falsa pode acabar revelando a verdadeira face da República das Togas. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. E o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Imagine o seguinte cenário. Um juiz supremo brasileiro acorda suando frio em Brasília. Não é dengue, é Trump, é a CIA, é o Congresso dos Estados Unidos, é o American Nightmare versão Alexandre de Moraes. E no fundo, tocando a trilha sonora de Missão Impossível, aparece Eduardo Bolsonaro dizendo: essa não será a única novidade vinda dos Estados Unidos. Sim, meus amigos, o Eduardo meteu um teaser no melhor estilo Marvel pós-créditos. Só que em vez de multiverso, o que vem aí é investigação real, possível sanção internacional e talvez, quem sabe, um juiz brasileiro virando persona non grata até no Starbucks. Eu dei os meus telefonemas aqui e um nome que eu ouvi bastante, viu, Paula? Bastante foi o de Eduardo Bolsonaro. O trabalho que Eduardo Bolsonaro, especificamente Eduardo Bolsonaro, tem feito aqui mostrando o que está acontecendo no Brasil, com provas, documentos, vídeos, tudo isso alinhado. Se a gente voltar a fita para 2024, os Twitter Files no Brasil, aquele relatório da Câmara também já voltou à mesa de vários congressistas republicanos. Ali contém informações muito preciosas nesse quebra-cabeça chamado Brasil. E aí, Paula, o que acontece?
Muita gente perguntando, e as sanções Magnitsky, as sanções Magnitsky? O que eu senti, ninguém me confirmou nada, assim, bateu o martelo, mas o que eu senti pelas conversas é que as sanções Magnitsky, elas serão provavelmente aplicadas a Alexandre de Moraes. Inicialmente, o nome é esse, Alexandre de Moraes. Mas que toda aquela história da proibição de entrada de vistos, de cancelamento de vistos e proibição de entrada aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um pouco mais abrangente e pode pegar, inclusive, parlamentares políticos no Brasil. Não apenas ministros da Suprema Corte, mas parlamentares também, assim como as pessoas ligadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Tudo começou com um post. Sim, brasilinas e brasilinos, uma simples postagem na Truth Social. Trump, do alto de sua cabeleira radioativa e ego do tamanho do Cristo Redentor, digitou: Bolsonaro é vítima de uma caça às bruxas. E o Brasil tremeu mais que o Flávio Dino em cima de um monociclo. A esquerda tentou fingir que era irrelevante, mas não conseguiu esconder o pânico. Daniela Lima começou a gaguejar ao vivo, Guga Chubro perdeu o rumo do mapa geopolítico e até a Chatu Zanelli foi vista rezando em hebraico. Porque quando o homem mais poderoso do mundo diz "deixem o Bolsonaro em paz", o efeito é o mesmo de um caminhão de concreto caindo em cima da farsa montada pela PF do Chanderley. E para piorar ou melhorar, logo depois do post de Trump, quem reaparece? Ele mesmo, o Palpatine das trevas do trumpismo, Steve Bannon. Direto das catacumbas da inteligência americana, Bannon declara ao UOL, sim, o UOL, que Trump está muito aborrecido com o que está acontecendo com Bolsonaro. Aborrecido. Como quem recebe nota 2 no Enem por discurso de ódio. Segundo Bannon, já existem dezenas de pessoas no governo dos Estados Unidos e no Congresso preparando sanções contra o cabeça de manequim. Sim, você ouviu direito. Chandecir, o onipresente, pode ter seu visto cancelado, seu CPF bloqueado e pior, a entrada proibida em Orlando. Tchau Disney, tchau Outlet, tchau Walgreens. Eu vou te contar o seguinte, que o ex-assessor e aliado do presidente Donald Trump, o Steve Bannon, disse que o republicano está aborrecido com o processo contra Jair Bolsonaro. Ou seja, é mais um assunto envolvendo Donald Trump e Jair Bolsonaro. Segundo o Bannon, a Casa Branca deve impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Assunto que é destaque no site da CNN Brasil também e que você vai ver enquanto eu te conto, tá bom? A declaração de Bannon, tá aí, ó. A declaração de Bannon foi dada em entrevista ao portal UOL. Segundo o relato, o presidente americano considera inaceitável o julgamento de Bolsonaro, que é réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Bannon afirmou que Trump está convencido sobre aplicar sanções a Alexandre de Moraes e essas medidas, ainda de acordo com o ex-assessor, podem vir dentro de semanas. Aí veio terça-feira e o que faz Donald Trump? Posta de novo. Porque uma vez é um aviso, duas vezes é guerra. Dessa vez ele solta a frase que já está virando camiseta. Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. Great former president. Chora Mônica Bergamo, chora Miriam Leitão, chora STF. Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. Caça às bruxas. Depois, não digam que ele não avisou. Avisou mais de uma vez. E se eu fosse um dos aliados do Chandler Clayson nesse momento, pensaria ser uma ótima hora para recuar, pular do barco. Mas eles são muito burros, né? Com certeza, não se trata de uma súplica aos ditadores criminosos do Brasil. O jogo está ficando quente no mundo todo e pode esquentar muito mais no Bananil, uma vez que o cachaceiro se uniu à China e ao Irã, Hamas e Hezbollah. Trump tem influência muito forte e alto poder de dissuasão. O cara que encarou Irã, China, Canadá e a Europa inteira está sendo benevolente e informando ao Brasil que vai dar ruim. Escute quem quiser e depois não adianta reclamar. Do outro lado da tela, os militantes da imprensa pareciam figurantes de filme Catástrofe, um misto de impacto profundo com atividade paranormal.
Cada fala de Trump é uma pancada na narrativa oficial que vinha sendo cuidadosamente montada com cola quente e narradores amestrados. A direita brasileira está comemorando, e tem que comemorar, não poderia ser diferente, a declaração do Trump. É o presidente da nação mais poderosa avalizando a tese de que há uma perseguição judicial a Bolsonaro. Então, isso para o bolsonarismo é muito bom. Mas toda disputa política tem dois lados. O outro lado da moeda é que dá à esquerda, ao Lula, ao PT, a oportunidade de disputar um dos temas em que a esquerda historicamente tem mais dificuldade, que é o patriotismo. Mas aí, quando você acha que acabou, Jeffrey Schickini, o novo advogado de Felipe Martins, surge como se fosse o Tom Cruise, descendo do teto da CIA e diz: descobrimos que alguém com parentesco com uma autoridade brasileira adulterou o sistema imigratório americano. Pausa dramática. Sim, alguém com parente no poder meteu a mão no sistema da imigração dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil pode ter exportado para a terra do tio Sam não só escândalo, mas funcionário do Deep State disfarçado de plantonista da Receita Federal. E a frase do Schickini foi direta: agentes públicos deveriam estar presos. Essa nota do presidente Donald Trump é endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fala ali que Bolsonaro vive uma caça às bruxas, né, em clara menção ao Supremo Tribunal Federal nesse inquérito do suposto golpe de Estado. Será que essa mensagem que trouxe esperança para Jair Bolsonaro também traz para os outros envolvidos nesse inquérito? Com toda certeza. O que eu posso adiantar para vocês, e vou dar com exclusividade aqui na Auriverde, que é um canal, um jornal que eu muito respeito, muito admiro, é que a investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada. Muito avançada. Tanto que o Dr. Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu. Muito grave. É criminoso, João. É criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Eles usaram um documento falso. Eles forjaram o sistema imigratório americano. E isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Então veja, essas autoridades que agiram de forma criminosa intervieram no sistema de imigração americano. Isso não é brincadeira, isso é terrorismo nos Estados Unidos. O Donald Trump não vai admitir, não vai aceitar que algo como isso tenha ocorrido. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. E o Donald Trump foi vítima disso. Ele sabe o que é isso. Também criaram um processo criminal contra o Donald Trump nos Estados Unidos. Eles dão uma aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram um documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Esse pronunciamento do Donald Trump é porque ele sabe de tudo. Ele conhece, inclusive, a investigação já avançada do caso do Felipe Martins. A defesa do Donald Trump sabe o que se passou com o Felipe Martins, sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido da mesma forma como o Donald Trump foi. E óbvio que consequências estão vindo, tanto que hoje nós amanhecemos com o Itamaraty com força total
tentando frear punições ao Alexandre de Moraes. Porque eles sabem que as punições já estão aí, elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. E é necessário, porque a legislação americana foi violada por autoridades brasileiras. A lei não é para todos? Que a lei seja devidamente aplicada a todos. Gostei de ouvir no plural. Isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Uma autoridade brasileira usou um parente com acesso ao sistema migratório para falsificar o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Para você ter uma ideia do nível da coisa, a pessoa usou roupas parecidas e foi lá no mesmo horário registrado para simular e gravar a passagem dele no aeroporto. Coisa de profissional mal intencionado, coisa ensaiada. Quais autoridades brasileiras esquerdistas têm filhos estudando nos Estados Unidos? Aí vem o CSI Brasília. Chiquini não disse político, ele disse autoridade. E no Brasil, sabe quem é tratado como autoridade? Não é só presidente, governador ou presidente da Câmara ou do Senado. É ministro do STF, é procurador, é delegado da PF, é general, é desembargador, é juiz de toga ou de Instagram verificado. Ou seja, alguém com o sobrenome que circula entre Brasília e Manhattan, com um pedigree institucional e acesso a dados sigilosos. E se é parente de alguém assim, meus amigos, temos um batom na cueca, versão Suprema Corte. Batom na toga? Chiquini disse que Trump teve acesso à investigação. Bannon confirmou que o governo americano está monitorando tudo. Eduardo Bolsonaro avisou que vem mais coisa por aí. E o Trump parece estar bem pistola com o Chandler Crilson. Será que ele está envolvido nessa história? Não sei. Eu só sei que o mundo começa a perceber que a minuta do golpe pode virar a minuta da farsa. Que talvez quem deveria estar sendo investigado é quem forjou viagem, prendeu inocente e destruiu reputações baseadas na criatividade dos roteiristas da PF e do cocada do judiciário. Enquanto isso, Alexandre de Moraes está mais tenso que maquiador da Jandira Fegali no verão de Brasília. Os Estados Unidos podem emitir um alerta da Interpol, impor restrições de visto ao falsificador, abrir processo nos Estados Unidos em ausência, embora não possa ser preso, e se ele viajar para outro país, poderá ser preso fora do Brasil e extraditado por lá. O script de terror já virou comédia. A caça às bruxas virou circo dos horrores. E agora, com Trump, Bannon e uma turma de senadores americanos com olhos de águia, o espetáculo vai mudar de direção. Talvez, finalmente, os caçadores virem caça. Talvez, finalmente, os que se achavam intocáveis descubram que o mundo não gira em torno do STF, mas sim em torno de uma coisinha chamada liberdade e lei do mais forte. E como diria o próprio Trump, let the great former president of Brazil be. Ou, em bom português, deixem o Jair em paz. Porque o jogo virou. E tem gente que vai chorar mais do que a Daniela Lima lendo o tweet com letra maiúscula. As pernas curtas que sustentavam o circo do golpe armado por Chandecir foram quebradas uma a uma. O mastro central está prestes a ser chutado e os palhaços que usavam as togas como lona de circo estão começando a entrar em desespero. No final de O Talentoso Ripley, até o Matt Damon, gênio do crime, manipulador nato, mestre da enganação, termina o filme chorando, desesperado, encurralado pelo próprio rastro de mentiras. Agora, imagina o nosso Ripley brasileiro, com QI de pão de forma, sotaque de repartição pública e a finesse de um hacker de lan house, sendo encurralado por ninguém menos que Donald Trump, a CIA, o Congresso dos Estados Unidos e meio planeta desconfiado.
Se até o Ripley original afundou, o nosso nem flutua. Vai ser lindo ver o plot twist dessa comédia trágica. Spoiler, não acaba na Itália. Acaba em Bangu. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.